corações. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia! Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja de São José dos Pinhais. Aleluia! É um prazer ter vocês aqui nessa manhã. Vamos receber do nosso Senhor. Aleluia! Fala para a pessoa que está do seu lado, você está preparado? Se você não tiver, se prepare, amém? Bora?
descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou meu peixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer. Mas aquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse luzes eu cantei, antes de acontecer eu vi, antes de eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia, hoje é dia de celebrar, queridos. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora Celebrar em fé a vitória, se alegrar no no sobrenatural. Hoje é o dia. Esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. declare com fé, eu creio. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Oh, oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Eu sei. Oh, tudo vai acontecer. Eu creio. Oh, tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível. Eu creio. Nada é impossível. Eu creio. Tudo vai acontecer. Nós cremos sim. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluia! Nós cremos num Deus vivo, num Deus fiel que cumpre a sua palavra. Aleluia! 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 Nós somos o povo da fé e nós nos alegramos antes de ver acontecer. Nós temos a certeza, a convicção de que o Senhor é por nós. Aleluia!
e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Cante, minha boca. Minha boca se encheu de riso, e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina, e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Aleluia, Senhor. Nós te oferecemos, Senhor, o nosso riso como sacrifício vivo, o nosso corpo, a nossa alegria, Senhor. Minha boca se encheu de riso. Cante isso mais uma vez. E os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso nós nos regozijamos em Ti. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo,
A Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Te consagramos todas as coisas, Pai. Tudo é Seu, tudo é do Senhor, Pai. E tudo é para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, irmãos. Bênção poder estar aqui. Ter mais uma parte da nossa família, Verbo da Vida. Agradecer imensamente ao convite, pastor Elias, Auredi, obrigado pelo convite. Eu faço parte desse ministério desde que eu nasci, né? E Manassés está comigo também desde o começo. Ele era da diretoria do Ministério Verbo da Vida, depois se aventurou aí para BH, depois foi para outros lugares, né? Goiânia e outros lugares também. Chegou aqui em Curitiba e está fazendo um trabalho maravilhoso. Quero reconhecer também todos os pastores que estão aqui. Obrigado por ter vindo. Vocês têm também as tarefas, né, os trabalhos, mas para mim é um prazer poder estar reunido. Eu não tenho muitas vezes tempo de ir em todas as igrejas, né? Nós hoje estamos com 554 igrejas. E se eu fosse uma para o final de semana, eu passaria bem uns 5 anos para ir em todas elas, né? Não dá. Tem igrejas assim que eu ainda não fui. No norte do país é mais difícil, porque para ir para o norte é quase que sair do país, né? Uma viagem muito intensa, muito longa, então não dá. Mas a gente acompanha de perto vocês, assim, estamos apreciando o crescimento da obra aqui. E o desejo de crescimento não é para exaltar o nosso nome, né? Você sabe que a gente não tem preocupação com isso. É mesmo exaltar o nome do Senhor Jesus, e esse é o interesse da gente, né? Criar uma família forte que consiga representar bem o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, amém? Então, meu muito obrigado por todos que vieram, e a gente vai ter um tempo maravilhoso no Senhor, amém? Quero orar nesse momento, agradecer a Deus, reconhecer a presença dEle no nosso meio. Vamos agradecer. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Agradecer pela palavra que vem inspirada da Tua parte, Pai, para nós. E isso vai ser alimento para o nosso ser espiritual. Nós vamos deixar a nossa mente alerta, nosso espírito atento, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem a falar para nós nessa manhã. Sabemos, Pai, que o ensinamento da Tua palavra tem um lugar singular nas nossas vidas. Nós queremos aprender de Ti nessa manhã e nos enchermos da Tua glória, da Tua presença e do Teu Espírito, Pai, ouvindo a Tua palavra. Nós agradecemos por essa grande oportunidade e sabemos que a Tua presença se manifesta enquanto eu ministro, Pai. Acredito que o Senhor vai estar distribuindo entre os irmãos unção, graça, capacidade e destravando coisas no coração deles para que eles possam representar bem o Senhor aqui nessa terra, no nome de Jesus. Nós te agradecemos pela unção que me capacita a ministrar a palavra. Eu te agradeço também pela unção que capacita cada irmão, cada irmã a ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Declaramos, Senhor, nessa manhã, que sairemos daqui de forma diferente, mais crentes, mais ousados, mais intrépidos para fazer a Sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu compartilhar algumas coisas com você, tá? Ontem, eu não sei quantos de vocês estavam na formatura. Teve alguém que estava aqui na formatura? Quase a maioria, né? Estava aqui na formatura. Então, eu ia pregar a mesma coisa, então não vou mudar. Mas ontem eu compartilhei um pouco, irmãos, da minha vida, né? Eu nasci numa família espírita, católica, e, bom, a gente vai adquirindo conhecimento, né, a respeito da vida através das pessoas que nos tuteiam, né? Assim, nos levam a caminhada, né? Meus pais, eles tinham um conhecimento limitado da palavra. Como nós éramos de uma família espírita, a gente sempre ia para um centro espírita. E eu não gostava muito do ambiente, mas como, na verdade, assim, eu gostava do sobrenatural e eu tinha medo daquelas manifestações que estavam lá, eu queria vencer o medo, então eu ia para lá. E era um aspecto sobrenatural, porque a gente nunca sabia o que ia acontecer lá e quem ia se manifestar lá. Então a gente ia para aquele lugar. E eu me lembro que no porão de uma casa onde a gente se reunia, cabia mais ou menos 50 pessoas. A gente lia o Evangelho segundo Kardec, porque era mesa branca.
Mas quando chegava um dado momento na palestra, na ministração deles lá, eles falavam assim, olha, nós vamos dar o passe. O passe era uma certa imposição de mãos. E quando eles falavam sobre isso, a senhora dizia assim, olha, os espíritos estão todos sentados aí nas escadas, só esperando eu liberar para eles entrarem. Quando ela dizia assim, pode entrar, meu irmão, a casa ficava uma bagunça, né? Era meio mundo de gente manifestada lá, e eu com medo daquele troço vir para cima de mim também, né? Ficava com medo mesmo, assim, de algumas coisas. E isso foi uma constante na minha vida até eu receber Jesus. Entender que o diabo, irmãos, ele invade a nossa vida. Ele não pede permissão, ele invade a nossa vida, ele quer nos dominar, ele quer nos controlar, e ele quer determinar o nosso futuro. Deus não é assim, Deus é um cavalheiro, ele não invade a vida de ninguém, ele não é um ditador, ele inspira a nossa vida. Ele faz com que você entenda a palavra dele, e ele vai te coordenando segundo as inspirações que ele tem para você. E quando a gente entende que a gente não está num império das trevas, sim no reino do Filho do seu amor, esse reino não é um reino de domínio, é um reino de inspiração, de influência. Nós recebemos a influência da parte de Deus para tomar as decisões mais significativas da vida da gente. É por isso que nós temos que estar em contato com a palavra todo o tempo, é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, é por isso que temos que entender o projeto de Deus para a nossa vida. Nossa vida aqui é passageira, passa rápido demais. Um dia desse eu tinha 23 anos quando eu me converti, né? Hoje eu estou com 58. No alto dos meus 58 eu olho para trás e eu digo, rapaz, passou rápido demais. Eu fico pensando mais 58 anos para frente, né? Se Jesus não voltar logo, isso passa rápido demais. Então eu não posso vacilar nas decisões que eu vou tomar na minha vida. Por isso que é importante cada vez mais você controlar a sua carne, controlar os seus pensamentos, dominar a sua vida. Esse domínio vem através da palavra, conhecendo os princípios da palavra. Amém? Aí eu quero que vocês abram comigo lá em Atos capítulo 5, por favor. Atos capítulo 5. A gente vai mexer um pouco com a Bíblia. Eu fui encarregado de ministrar para você uma matéria chamada Fundamentos da Fé. Irmãos, a palavra, ela traz os subsídios necessários para você andar numa vida que agrada a Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé, ela precisa ser escutada. Mas como ouvirão se não há quem pregue, né? É por isso que é preciso que a gente se levante para pregar a palavra. E mesmo que você não seja um pregador, e você entende a palavra, na conversa que você tem diariamente, você pode ensinar as pessoas e elas podem adquirir fé pelas suas palavras. Mas bom, os discípulos entendiam que eles precisavam ministrar esse evangelho. No versículo 17 diz que os saduceus, eles perturbaram aqueles discípulos, capítulo 5, versículo 17, e prenderam os discípulos. Vamos ler. No versículo 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Diga, ensinavam. É interessante, irmãos, que os saduceus fizeram esse motim para impedir os discípulos de pregar o evangelho, de pregar Jesus. E eles prenderam, mas a Bíblia diz que Deus socorreu eles, abriu as portas do cárcere através de um anjo e trouxe uma mensagem para eles: ide e entrai-vos no templo, dei todas as palavras desta vida. Em outras versões diz: dizei ao povo todas as palavras desta nova vida. Que nova vida é essa? É a nova vida que nós recebemos como recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É preciso de ensinamento. Como eu falei ontem, irmãos, é possível você receber Jesus e se só tivéssemos isso, recebido Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós iríamos para o céu e isso já é gigantesco.
Mas Jesus não quer somente que você tenha esse entendimento e que você tenha esse benefício de ir ao céu logo após a sua morte. Jesus, ele quer que você também usufrua do céu aqui na terra. Mas não tem como usufruir do céu aqui na terra, irmão, se a gente não conhece a palavra. A fé, ela está intimamente ligada àquilo que se conhece da palavra de Deus. E não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem fé. Eu não sei se você já viu alguém dizer assim: rapaz, eu creio na Bíblia de capa a capa. Essa declaração parece ser uma declaração muito forte, mas se ela não tem convicções específicas nas áreas que você precisa, ela não vai fazer nenhum efeito na sua vida. Você precisa crer na área de cura, você precisa crer na área de prosperidade, você precisa crer na área de perdão, de amor. Você precisa crer nas áreas que você mesmo é assolado pelo diabo, combatido pelo diabo. Isso é uma coisa que Deus não vai fazer por você, você tem que fazer por você. Você tem que estudar a palavra de Deus. Mas Deus, graças a Deus, levanta homens, né? Como o seu pastor aqui, como os outros pastores, os ministros, os mestres do nosso ministério. Eles são habilitados, capacitados para te ensinar, irmãos, a palavra de Deus, para você vencer na vida, você se tornar uma pessoa de destaque, tornar uma pessoa eficaz, se tornar uma pessoa que pode fazer o evangelho chegar até as pessoas que estão sofrendo. Eu lembro uma certa vez, eu estava ministrando, eu não sei se vocês acompanham o programa toda terça, mas eventualmente eu estou ministrando lá. Como eu não consigo ir para todas as igrejas, toda terça eu estou nas igrejas, né? Então, mas queridos, assim, eu estava falando sobre um homem que estava fazendo uma pesquisa em algumas cidades e eles foram para uma cidade, né? Ele foi para uma cidade e encontrou um senhor com um chapéu na cabeça e perguntou naquela cidade. A pesquisa era se havia alguma pessoa nascida naquela cidade que era importante. Aí o homem perguntou: senhor, tem alguma pessoa que nasceu aqui que é importante? Aí ele disse, esse senhor tirou o chapéu da cabeça, coçou a cabeça, ele disse: não, aqui não nascem pessoas importantes, só nascem crianças. Irmãos, pessoas importantes, elas não nascem, elas são geradas. Você cresce em importância para Deus, você cresce em conhecimento, em tudo na vida você cresce, você desenvolve. É preciso que você dê atenção devida para você crescer, para você desenvolver. Sem essa atenção, irmãos, a gente não vai crescer, a gente não vai desenvolver. Então é preciso estar numa sala de aula como uma igreja, para a gente poder aprender a palavra e para que fé seja transmitida ao nosso coração. Por que eu falo isso? Porque eu era de uma família, como você sabe, né, que não ensinou muitas coisas para mim. Eu tinha uma autoimagem distorcida de mim mesmo. Eu não conseguia me ver como eu estou hoje. Isso para mim era uma realidade e não era para mim, de jeito nenhum. Estar pregando num púlpito, ensinando num púlpito, não era para mim. De fato, eu tinha uma fobia, né, de falar em púlpito. Mas eu sempre gostei de me desafiar. Eu não sei de você, mas eu sei que muitas vezes Deus coloca os desafios para a gente, mas tem outras vezes que a gente mesmo se desafia a fazer alguma coisa para Deus. Eu me desafiava, eu pensava, quando eu nasci de novo, que eu entrei num ambiente de ensino da palavra, eu descobri, eu tenho um chamado. Mas como eu vou desenvolver esse chamado? Não existe maneira, irmão, de desenvolver o chamado, a não ser que você coloque a palavra para dentro. Eu tentava fazer a minha parte, eu pensava que só a oração faria o serviço, e não é assim. Você pode orar muito, mas não ter a palavra, como é que vai sair a palavra de você? Você precisa colocar a palavra para dentro, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa estudar. Para tudo na vida, irmãos, você precisa ter essa atenção, dar a palavra, de meditar na palavra, criar fundamentos sólidos dentro do seu coração, para que você possa vencer as dificuldades. A minha dificuldade era essa. Eu descobri que eu não tinha outro chamado a não ser servir o pastor Bud. E se servir aquele homem de Deus era necessário que eu pudesse falar alguma coisa, eu tinha que me esforçar para aquilo. E olha que eu achei graça diante dos olhos do pastor Bud, porque eu não era essas coisas lá não, viu, irmão? Bem da verdade, eu não sei porque ele me escolheu. Botou o olho em mim, João Roberto. Não éramos pessoas vistosas, não éramos estudadas, nada disso. E o que eu amo a igreja, irmãos, é que é o único lugar que você pode sentar e ver
muitas vezes uma pessoa semi-analfabeta ensinando a doutores. Por quê? Porque não é uma capacidade natural, é sobrenatural. Eu não estou fazendo apologia à falta de estudo e não estudar numa faculdade, tá? Eu estou só falando que você não se baseia nesses rudimentos do mundo para poder ministrar a palavra, para poder se dar bem na vida. Sabe, queridos, a gente já está cheio de exemplos de pessoas que só seguiram a orientação do Espírito Santo e fizeram diferença na vida de muitas pessoas. Por exemplo, nós temos rico no nosso ministério é o apóstolo Bud, caminhoneiro, agricultor, como ele dizia, um caipira do Alabama. Deus o dirigiu para o Brasil. Com 37 anos de idade, ele chega aqui no Brasil sem saber português. Sabe, irmãos, só pode ser uma coisa que é movida pela fé, que atrai o poder de Deus e a habilidade de Deus. Ele, com 6 meses, aprendeu inglês. E olha que ele não tinha os recursos naturais que a gente tem hoje, da tecnologia moderna. Ele não tinha aquilo. Ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele cultivava, ele falava, ele declarava: eu vou aprender português e eu vou falar. E começou a ensinar, ministrar com 6 meses, irmãos, aqui. Quando algumas pessoas já estão pensando: eu estou ficando velho demais. Foi aí que ele começou a carreira dele com 37 anos de idade, ministrando a palavra em português. Eu fico pensando, se ele conseguiu, por que a gente não pode conseguir? O problema é que a gente fica limitado na nossa capacidade de crer e de falar. E a gente não coloca marcas para a gente na forma de declarar a palavra. E os resultados não chegam para nós. Amém? A gente fica esperando alguma coisa acontecer para a gente se mover. Irmãos, eu vou te dizer, no reino não é assim. A gente se move e as coisas acontecem. Amém? A gente dá um passo, a gente toma uma decisão. E você precisa aprender a controlar a sua vida através das palavras que saem da sua boca. Amém? Então essas coisas todas foram me confrontando, né? E eu tinha esses desafios de romper com uma timidez terrível. E eu batalhava, irmãos, eu vou te dizer. Quando o pastor me dava a oportunidade para pregar, me dava um desarranjo. Sabe o que é desarranjo aqui? Bom, eu pensava que ia pregar no outro dia, era um santo remédio. Rapaz, eu ficava perturbado, ansioso, sabe, por isso, e nada saía certo. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estava me comparando com alguém. É assim, eu acho que eu precisava fazer alguma coisa que alguém se agradasse. Quando a gente não está em busca disso, de holofotes, a gente não está em busca de status, a gente está em busca de agradar a Deus. Se você vence as suas dificuldades, teu testemunho vai estimular outros a vencerem também. Então é essa a visão. Então quando o pastor Bud me dava a oportunidade, eu ficava pensando: misericórdia, pai. Eu estudava, irmão, mas quando chegava no púlpito era terrível. E eu ministrava e o pastor olhava, ele sabia que não tinha sido bom. Mas como é bom você ter um pastor que olha por você, que quando as coisas não estão tão bem para você, que você quer desistir, ele diz: rapaz, eu sei que não foi tão bom, mas você vai conseguir. Eu vou te ajudar, eu estou orando por você. Deixa eu orar por você. Orava por mim e diz: uma unção dobrada vai chegar. De misericórdia. A unção dobrada, uma unção só não estava funcionando, imagina dobrada, né? Porque a pressão era grande. Eu pensava que muitas vezes quando ele orava por mim, a coisa ia acontecer no outro dia, sem ter nenhuma dedicação, né? E não era assim. Uma coisa que ele me disse que me ajudou muito era: Guto, nunca desista de uma oportunidade que Deus te dá. Eu enfrentei, eu não desisti. A gente, no começo do ministério, a gente não tinha a igreja como hoje vocês têm aqui. A gente não tinha sequer som para ministrar. Não tinha uma escrivaninha aqui, assim, para ele colocar a Bíblia dele. A gente começou com 50 cadeiras lá. Mas desde o começo ele dizia: pela fé eu vejo os ventiladores, pela fé eu vejo os músicos, pela fé eu vejo os instrumentos, pela fé. Essa coisa pela fé fazia uns 3 meses e ele todo domingo dizendo a mesma coisa, nada estava acontecendo. Eu já estava quase pedindo ao pastor: pastor, deixa eu lhe aconselhar uma coisa aqui. Não diga mais pela fé, não está funcionando, né? Mas ele estava chamando à existência coisas que não existem, irmãos. E 6 meses depois essas coisas começaram a acontecer. Quando eu vi que ele começava a falar e começava a ter as coisas, a movimentação, e rapaz, se funciona para a igreja, vai funcionar para mim também. Eu comecei a imitar. E sabe uma coisa que existe nas crianças, que elas gostam de imitar o pai?
Está tudo normal. O apóstolo Paulo manda ser imitador dele, né? Como ele é de Cristo. E quando eu via o pastor Bud fazer, eu fazia a mesma coisa e eu imitava porque ele era meu pai espiritual. Mas chega um dia, irmãos, que você cresce, que você não vai imitar mais, porque você já conhece que aquilo é uma verdade que funciona para você. Essa verdade funcionou para mim. Funcionou na área financeira, funcionou na área de saúde, funcionou em todas as áreas. Sabe, hoje eu tenho muito mais consciência. Eu não estou avançando nos dias e ficando mais incrédulo. Eu estou ficando mais crente. Eu estou ficando melhor do que a semana passada, irmão. Sabe, a cada dia melhor. Segunda melhor do que domingo, terça melhor do que segunda e assim por diante. A gente vai melhorando na capacidade de perceber Deus, de confessar, de ver a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Você entende isso? Essa percepção você vai adquirindo pelo conhecimento da palavra. E é necessário que você tenha ensinamento da palavra. Amém? Agora, queridos, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu estou falando sobre fé hoje, tá? A fé é uma coisa que precisa ser construída. A gente não pode, diante das dificuldades, como a gente já aprendeu, a pedir fé a Deus. A gente não recebe fé por oração, não recebe por jejum, não recebe por... Deixa eu te falar, irmãos, por sacrifício. A fé vem pelo ouvir. Por mais que eu gostaria, irmãos, de que dissesse assim, vá orar 8 horas e você vai ter fé para vencer as suas dificuldades, a fé não vem assim. A fé não vem por jejuar. O jejum, ele não muda Deus. No jejum, Deus é o mesmo. Ontem, antes, durante e depois do jejum. O jejum muda a tua capacidade de perdoar, de perceber Deus. Agora, queridos, o jejum, por sacrifício, a gente não faz um jejum para conseguir coisas de Deus. Não é assim. Por mais que o jejum seja bíblico e ele tem seu lugar na Bíblia, mas não é uma forma de barganhar coisas para Deus. Amém? Não é assim. O jejum, como eu disse, ele não altera, mas altera a sua capacidade de percepção. Agora, o jejum bíblico é aquele jejum que você separa um tempo para orar e para estudar a palavra. Quando você gasta tempo com Deus, é claro que revelação vem para você. É claro que você, trocando uma refeição, ou 2, ou 3, não importa, por um estudo da palavra, é claro que você vai receber inspiração de Deus e você vai ficar mais forte. Mas é a tua comunhão com a palavra e com Deus que te torna mais consciente das verdades que Jesus já comprou para você. Essa consciência te dá mais habilidade para fazer as coisas. Você entende isso? É por isso que você precisa ter essa consciência, irmãos. E a palavra de Deus, ela deve ter primazia na sua vida. Amém? Às vezes eu falo para as pessoas, elas estão tão ansiosas, e ela diz, pastor, eu preciso que o senhor ore, eu preciso que o senhor gaste tempo de oração, 8 horas de oração, fazendo uma corrente para Deus responder. Eu digo, irmãos, às vezes exige mais fé de você deitar e dormir que orar 8 horas. Eu vou te dizer, porque a gente coloca as prioridades no lugar errado. E eu quero te mostrar isso lá em Lucas, no capítulo 1, por favor. Abre lá comigo, bem rapidinho. Lucas escreveu esse evangelho para um homem chamado Teófilo. O destinatário desse evangelho era esse homem chamado Teófilo. Agora, graças a Deus que por tabela esse evangelho chegou até nós. Deus, ele tinha algo mais na frente, né? E Lucas, ele escreve no versículo 1, ele faz um prefácio, né? Visto que muitos houve que empreenderam versículo 1, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Presta atenção nesse versículo 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Qual era o objetivo de Lucas, irmãos? Escrever para Teófilo. Teófilo já tinha sido instruído a respeito de Jesus, mas Lucas, ele resolveu fazer uma investigação acurada
para dar por escrito a Teófilo uma exposição em ordem, ou seja, essa exposição ela continha desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão, até a sua ressurreição. Era numa certa ordem cronológica de acontecimentos, tá? E Lucas fez isso para que Teófilo tivesse uma convicção, uma plena certeza. Irmão, ninguém chega a ter convicção e plena certeza se você não medita naqueles fatos. Era o intuito de Lucas, né? É ter essa convicção. John Wesley, e o irmão Reagan já falava essa citação dele, dizia que o diabo colocou na igreja uma coisa muito parecida com fé, chama assentimento mental. Venha a ser assentimento mental. É uma informação que chega na sua mente que ainda não se tornou convicção, não se tornou fé. É como aquela criança que uma certa vez, né, o professor de matemática pediu para resolver uma equação. Na turma ele disse, olha, venha resolver essa equação aqui no quadro. E uma criança se levantou, foi lá resolver. E quando ela estava resolvendo, o professor disse, não. Ela olhou para o professor, ficou meio intimidada, mas continuou. O professor disse, não. Ela parou, colocou o giz, pensando que estava fazendo errado, e se sentou. O professor disse, outro aluno pode responder? Aí o outro aluno se levantou e foi responder. O professor disse não para ele, não de novo para ele, e ele continuou a respondeu, jogou o giz lá no quadro, se sentou. Aí o professor disse, parabéns, rapaz, você terminou e fez certo. Aí o primeiro aluno disse, professor, por que você me impediu de fazer? Eu estava indo certo. Ele disse, eu não te impedi. Eu só estava dizendo não para ver se você tinha certeza naquilo que sabia. Sabe, queridos, a fé é uma certeza, é uma convicção. E muitas vezes o diabo vem testar a nossa fé, ele quer saber se você tem as convicções mesmo. Os testes da vida vêm para cada um. E quando a gente é testado, irmãos, a gente demonstra, né, aquilo que a gente está crendo no coração. Eu lembro do pastor João Roberto dizendo que um crente ele não é muitas vezes medido pelas suas ações, porque as ações elas são premeditadas, mas a reação não. A reação não é premeditada. Pela reação a gente mostra o que está controlando a gente por dentro. Então, se você está percebendo que ainda você não tem convicção suficiente para enfrentar os desafios, a hora é agora. Buscar convicções na palavra e ter uma plena certeza. Qual é a orientação? É você pegar os escritos da Bíblia, meditar nas áreas que você tem dificuldade. É a área que seja a área financeira, seja a área de saúde, você precisa encontrar versículos, irmão, e meditar sobre aqueles versículos. Dedicar a isso, amém? Agora abra comigo lá em Lucas capítulo 9. Lembra disso que essa é uma passagem, né? E Lucas faz uma certa ordem cronológica dos fatos. E a gente vai ver essa instrução de Jesus aos 12, no versículo 1. Jesus disse o seguinte: e tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Diga poder e autoridade. Sobre todos os demônios, e para efetuarem curas também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando Jesus, irmãos, ele concede poder e autoridade aqui aos discípulos, ele não limita a capacidade dos discípulos resolverem os problemas que eles iam enfrentar. Veja que ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, e para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Ou seja, Jesus deu uma capacidade a eles sobrenatural para que eles fizessem um serviço para Deus. Quando a gente entende, irmãos, de uma autoridade delegada, por exemplo, eu tenho autoridade no ministério, se eu chamo um supervisor para servir no ministério, eu tenho que dizer para ele qual é o limite da autoridade que ele tem. Tem coisas que ele não pode fazer, tem minha anuência, tem minha aprovação, entende? Tem coisas que eu faço, porque eu tenho autoridade de líder do ministério. Mas tem coisas que outros que estão com autoridade delegada não podem fazer. Jesus aqui nesse caso, ele não limitou, não condicionou a autoridade que ele deu a essas pessoas a ele. Ele deu autoridade para eles irem pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar todos os demônios. Quando a Bíblia fala a todos, irmãos, essa palavra no grego,
quer dizer exatamente isso, todos. Amém? Não é uma novidade para você. Eu não sou Rick Renner, mas pode acreditar em mim. Todos são todos. Não fica nenhum de fora. Na mesma passagem de Lucas 9, é interessante que nós vamos vendo um episódio lá no versículo 37. Diz: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionando até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Disseram que eles não quiseram, eles não tentaram. Diz que eles não puderam. Eu fico pensando aqui, Jesus no versículo 41, ele faz uma repreensão, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vos sofrerei? Aí ele diz: traz o menino. Jesus suspirou, irmãos. Quantas vezes eu vou ter que passar por isso? Por uma autoridade delegada e eles não conseguirem fazer exatamente o que Jesus queria. Traz o menino. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e convulsionou, mas Jesus o repreendeu, o espírito imundo, e o curou. Como todos se admiravam quanto ao que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Bom, em outras passagens caso, a gente vê que uma colocação em outros evangelhos dizendo que essa casta não sai com jejum e oração. Só que quando a gente vê, irmãos, que Jesus deu todo o poder, a gente fica pensando, não fica nenhum de fora. Porque talvez os não conseguiram expulsar? Porque na verdade, irmão, a fé é uma condição. Muitas vezes quando você fala para uma circunstância, não quer dizer que ela vai sair assim. O diabo, ele vai fazer uma resistência a você. Se você não se mantém firme na sua confissão, na sua posição, você pode vacilar nas suas convicções. Você pode vacilar na sua fé. Quantas vezes a gente tem dificuldades e muitas vezes a gente quer que as coisas resolvam no automático, né? Às vezes não acontece instantaneamente, mas às vezes num processo. E a gente desiste porque não chegou na medida do que a gente desejava acontecer. E as coisas ficam ruins porque a gente deixa de crer por causa de um aparente fracasso, né, de que não funcionou. Por que eu estou falando isso? Porque para nós chegarmos aonde nós chegamos, a gente precisou ter fé, paciência. Porque as coisas não aconteceram da noite para o dia. São 35 anos de trabalho árduo para chegarmos aonde a gente chegou. Quando eu vejo a igreja do jeito que está, a Bíblia diz para não ignorarmos os pequenos começos. Vocês estão começando pequeno, mas não quer dizer que vai ficar pequeno, irmão. A dedicação, a intensidade daquilo que você bota crendo nesse trabalho, na visão, a transformação na vida vai fazer com que vocês alarguem essas estacas. Vai fazer com que coisas maravilhosas aconteçam. Mas para isso é necessário mesmo criar um ambiente de fé. Criar uma atmosfera onde Deus possa se mover poderosamente. E para isso vocês têm que estar dando atenção àquelas palavras que saem da Bíblia. E não se misturar. Volto a dizer, irmãos, que por mais que a oração e o jejum sejam bíblicos, mas não era o fato aqui. Jesus falou para eles que eles eram incrédulos, ou seja, eles ainda não estavam crendo o suficiente para fazer tudo aquilo que Jesus queria. Na vida a gente passa por dificuldades e muitas vezes a gente não consegue o objetivo que a gente tem porque ainda estamos crescendo, estamos desenvolvendo. E por vezes você vai ver na Bíblia Jesus falando, homens de pequena fé.
ou vemos também que existe uma fé fraca, uma fé forte, uma fé grande, uma fé pequena. A fé ela pode ser mensurada. E a gente precisa entender isso, que a gente pode ir crescendo cada vez mais na fé. Quanto mais conhecimento chega para nós, quanto mais meditação a gente dá na palavra, mais convicção vai chegando ao seu coração. Amém? Vocês estão aqui ou já foram para casa? Amém. Aí por isso que eu digo, irmãos, assim, é uma palavra simples, mas que trouxe a gente até aqui. E que talvez que você, se você for buscar coisas muito profundas, Deus não vai conseguir levar no nível de fé que você precisa. Talvez você pode mergulhar em coisas mais simples. Provérbios capítulo 24, 10, a Bíblia fala o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando a gente vai pensar sobre essa palavra hebraica, fraco, rafá, ela quer dizer relaxar, desistir, soltar ou deixar cair. Quando a gente para de falar a palavra, irmãos, a nossa fé, ela fica fraca. E a gente pode não usufruir daquilo que Deus tem para nós. Te mostrares frouxo em outra versão, né? Em outras versões diz assim, que não falares, você não falar, não declarar a palavra de Deus no dia da angústia, tua força é pequena. Veja que deixar de falar, deixar de declarar, vai fazer com que a sua força ela fique pequena. Ou eu fico pensando que essa firmeza interior, porque a gente quando pensa sobre força, a gente talvez pensa em algo grande, algo musculoso, né? Mas a palavra mostra para nós que é uma questão de voz, de fala, declarar, exatamente como está escrito em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23, Jesus falou, foi para a gente ter, né, a condição da fé operar na nossa vida. E a fé a gente sabe como é que funciona. Crendo no coração e falando com a boca. Ele diz, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, queridos, deixa eu te falar, a Bíblia não diz ali que você deve ter uma fé grande para poder mover o monte. A ênfase ali não é numa fé grande. A ênfase ali é no dizer. Você tem fé, você diz. Se você tem fé, você declara. Essa convicção, ela tem que estar no seu coração, para que você possa usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Aí, quando a gente vê Jesus falando, né, lá no Salmo, na verdade, o Salmos 8:2, versículo 8:2, né? Diz assim: da boca de pequeninos suscitasse força, para fazer calar o inimigo e o vingador. Não é interessante, irmãos, que aqui fala que até criança pode suscitar força no coração para calar o acusador, o vingador. Eu já vi tantas crianças aí dando um exemplo para os pais, né? E as crianças do departamento infantil da gente, muitas vezes os pais são despertados por ela para andar numa vida de fé. Às vezes, quando estão falando de incredulidade, elas mesmas repreendem o pai. Pai, não diga isso não. Porque elas conhecem, elas têm um conhecimento muitas vezes e praticam aquele conhecimento que têm. E é interessante que a gente observe isso, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é manifestada através daquilo que a gente crê, daquilo que a gente fala. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 17, por favor. Lucas, no capítulo 17. Disse Jesus a seus discípulos, versículo 1: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, e por 7 vezes no dia pecar contra ti,
7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Os discípulos, no seu pensamento, irmãos, quando Jesus disse, se alguém pecar, repreende, se arrepender, perdoa, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrepende, estou arrependido, perdoa, os discípulos disseram uma frase clássica, aumenta-nos a fé. Volto a dizer novamente aqui que não é uma questão de uma fé grande, é uma questão de coragem, de ousadia para declarar. Jesus diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis. O que é que ele está dizendo isso, irmãos? Que a fé independe do que você está vendo. A fé não depende de coisas naturais. A fé fala sobre as coisas. A fé declara. Se você simplesmente disser, independente do sentimento que você está perdoado, o sentimento vai acompanhar aquela declaração. Como todas as outras coisas, irmãos, vão acompanhar a declaração que você fala. Você está comigo? Eu vou te dizer isso porque às vezes a gente precisa dar exemplos, né? E eu gosto de alguns exemplos para ficar mais claro. É possível, irmãos, que a gente, em momentos da vida da gente, a gente se sinta muito pequeno diante das adversidades, dos problemas, né, que nós enfrentamos. Pensamos muitas vezes que não temos saída nas dificuldades que estamos enfrentando. Mas eu tenho por mim que se você usar a palavra como outros já usaram, como o irmão Rega, Marcos 11:23, e outros também, a gente pode ser bem sucedido. Uma certa vez eu estava em Angola, e eu conto isso assim, para a honra e glória do Senhor, tá? Eu estava em Angola, e Angola é um país assim que eu amo muito de estar lá, porque eu vejo que as pessoas pegam a palavra com muita avidez. As dificuldades que eles enfrentam lá são maiores do que muitas vezes a gente encontra pessoas enfrentando aqui. E toda vez que eu vou para lá e eu penso que eu vou dar alguma coisa para eles, eu vou receber, eu chego abastecido pela forma de superação que eles vivem. É tão impressionante, irmãos, quando eles pegam a palavra e se porventura você for lá e der um livro a eles, você pode ter certeza que um daqueles meninos, eles vão ler aquele livro. E quando você voltar, eles podem citar aqueles livros que você deu para eles, porque aquele livro é uma escassez grande demais. Não existe um livro lá. Um livro, Autoridade do Crente, por exemplo, que você tem aqui na livraria, que você pode comprar, lá aquele livro custa $30. É muito caro. Eles não têm condição sequer para comprar, muitas vezes, coisas de higiene pessoal. Então imagina comprar um livro. Então quando você dá um livro a um menino daquele, é uma revolução que causa na cabeça daquele menino. E muitos deles têm se despertado por causa do rema a estudar, a fazer uma faculdade e começam a declarar sobre a sua própria vida. Agora, se você vê o estado de vida que eles vivem, irmãos, aqui tem linha de pobreza, lá está muito abaixo da linha de pobreza. Sequer muitas vezes as casas têm banheiro dentro de casa, eles não têm água encanada, eles não têm esgoto sanitário, eles não têm luz na casa. Imagina como é viver numa condição dessa. Eu não digo que é toda a população não, tá? Mas uma boa parte da nossa igreja é assim. Eles vivem superando essas dificuldades. Quando eles pegam a palavra, eles pegam como uma tábua de salvação. Eles agarram aquilo. Eles começam a confessar, eles começam a declarar. Então quando você chega lá e você vai ministrar e eles sugam de você, você se sente tão útil num lugar assim que você pensa que tem um chamado para lá. Eu vou te dizer, irmãos, eu já fui lá em Angola por vezes, eu dizia, Senhor, se o Senhor me deixar a ficar aqui, vai ser uma grande bênção. Meu pensamento eu poderia fazer um estrago aqui. Né, orientando esses irmãos, porque só o fato de vez por outra eu ir lá, eu consigo influenciar alguns. Imagine se a gente estivesse no local. Agora, entre o meu desejo e o desejo do Senhor, existe uma grande distância. E a gente, quando tem maturidade, a gente precisa escolher pelo desejo do Senhor. Mas eu não me furto de ano a ano ir lá. Para você ter uma ideia, desde 2007 até hoje, eu fui contar no meu passaporte quantas vezes eu fui a Angola e
22 vezes. Eu fiquei pensando, rapaz, 22 vezes, deixa eu contar novamente. Eu pensei que era 16, mas é 22 vezes. Quando eu disse isso lá, os irmãos, pastor, o senhor já é embaixador aqui de Angola. O senhor já era para ficar aqui. E tem uns irmãos que gritam lá e dizem, fiz bem de vir. Eles falam assim, quando eles recebem uma palavra boa, irmãos, eles celebram, eles ficam animados, sabe? Porque encontram um lugar no coração deles. E só a palavra pode salvar a vida deles. Só a palavra. Quando a gente ministra para lá, eles correm, eles dançam, eles celebram, porque é uma explosão que acontece no coração dele. Eu me lembro muito de Luan, ele ministrando lá em Campina Grande, ele disse que foi numa igreja, não é? Ministrar a palavra de um pastor tradicional. Ele disse que o pastor tradicional gostava muito do verbo da vida, mas ele disse que quando chegou lá, disse, cara, só tem uma coisa que eu não gosto de vocês, eu queria que vocês me explicassem. Por que vocês correm? Por que vocês dançam? Por que vocês pulam? Aí Luan ficou sem saber o que dizer, mas veio uma graça do Senhor. Ele disse, rapaz, sabe o que é? É porque quando a alegria não cabe no peito, estoura nos pés. Oh, aleluia! Que exemplo maravilhoso, irmãos. E é isso mesmo, sabe? Quando a alegria da palavra não cabe no nosso peito, vai estourar nos pés. Vai ter uma expressão de louvor, de adoração, de celebração por coisas que você não está vendo ainda, mas que vai chegar. É como acontece com aqueles meninos lá, sabe? E eu faço questão de falar de um irmão Braz, e esse ano eu estava lá, ele estava lá na conferência. Esse irmão, ele estava na mesa de som, e quando a gente pregava, ele dançava, ele celebrava lá. Ele vibrava mesmo. E eu falava para Braz, a gente tinha colocado, ele fazia escola de ministro. Irmãos, eu vou te dizer, o rema não é uma coisa barata, não. Escola de ministro ainda mais, é caro. Mas eu fico pensando, se tudo que vier para a nossa vida a gente querer só de graça, como é que a gente vai conquistar as coisas? Se a Bíblia diz que a gente precisa comprar a sabedoria com ouro e com prata. Querer tudo de graça é ficar num estágio de inanição, sabe? De inércia. Paga o preço, irmão. Sabe, compra, porque você vai valorizar, você vai conquistar aquilo que Deus tem para você. E ninguém vai poder tomar de você uma vez que você conquista, né? Esse menino, eu perguntava para ele, se você vai para o Brasil, para ele vir para o Brasil, ele precisava de quase $2.000 para vir para o Brasil. Sabe, tinha que comprar passagem, tinha que alugar o hotel lá para ficar, fazer uma aula de campo. Era um menino, irmãos. Assim, eu disse, pai, você vai para o Brasil? Ele disse, pastor, eu já estou dançando lá. Eu digo, é mesmo? Quando eu chegar naquela terra, eu vou dançar. Eu digo, tá bom. Toda vez eu provocava ele, Braz, e aí, vai para o Brasil? Já estou chegando. Eu digo, e o dinheiro? Está chegando. Ele não dizia que não tinha, está chegando, está chegando, está chegando. Porque, irmãos, você tem que ter uma confissão de fé, uma declaração. Você pode dizer, mas pastor, eu acho que isso é tão pequeno. São coisas pequenas que faz toda a diferença. Pergunta a uma mulher que vai fazer um bolo, certo? Ela vai botar todos os ingredientes, mas se ela não colocar um sal, que é um pouco de sal no bolo, aquele bolo não fica com o gosto necessário. A quantidade de sal para o tanto de outros ingredientes que coloca é insignificante, mas é o sal que dá o sabor. É uma confissão que vai dar sabor à tua vitória, irmão. Sabe, um detalhe que vai fazer. Braz, ele disse que chegava, ia no aeroporto lá, e na sacada dos aviões, ele olhava para o avião da TAAG e dizia, olha aqui, eu vou entrar dentro de você. E vou dançar quando chegar no Brasil. E ele fazia a dancinha dele lá. Irmãos, a fé, ela tem um elemento de loucura mesmo. É um elemento de loucura. É fazer uma coisa que você pensa que na sua mente o diabo fica jogando, que nunca vai acontecer. Mas você celebra antes do tempo. E aquele menino fez isso. E, a gente olhando para ver quem ia, tínhamos mais de 120 alunos e perguntamos para aqueles alunos lá, quem já tinha condição, alguns não tinham, e a gente chamou para frente quem não tinha. A Braz foi lá para frente, sorrisão, porque ele tem um sorrisão assim, de orelha a orelha, sorrisão. A primeira pessoa que, se os irmãos quiserem ajudar esses missionários para ir para o Brasil, o irmão se levantou, olha, eu vou dar daquele ali. O primeiro, Braz. Ele chegou no Brasil. Agora, por que ele chegou? Porque ele não fez cara de coitadinho.
não estampou na sua cara um sentimento, assim, de pidão. Sabe o que é pidão? Você não gosta de gente pidão, né? Você é atraído por pessoas que vivem pela fé, com ousadia, com intrepidez, não é isso? Isso Deus quer se manifestar na sua vida. Mas para isso você precisa conhecer essa palavra e celebrar essa palavra. Eu vou te dizer, diante dos desafios que a gente tem no ministério, irmãos, assim, Deus sempre coloca mais, né? Nosso próprio ministério, depois que o pastor Bud partiu, ele disse, olha, Guto, esse ministério, antes dele partir, ele disse, esse ministério vai ser construído pelo espírito da fé. E quando eu falo sobre o espírito da fé, eu falo sobre um comportamento da fé, uma atitude de fé. Uma atitude que não fica pensando se vai dar certo ou não, a gente sabe porque sabe que vai dar certo. Se é uma visão de Deus, Deus há de suprir, Deus há de capacitar. Eu não fico pensando, todas as vezes que eu vou lá no ministério, irmãos, e tem os desafios para construção, como aqui está tendo, eu fico pensando assim, às vezes, rapaz, a conta vai chegar, não vai dar certo, na mente. Eu me lembro do pastor Bud dizer, se você pensa que não vai dar, não fala isso, declara a palavra. Eu declaro a palavra. Eu não deixo pousar na minha mente um pensamento de derrota, de fracasso. Porque Deus não tem isso para mim, não tem isso para você. Uma situação estava lá, a gente tinha que comprar os ar-condicionados e eu não costumo pedir, eu não costumo falar para ninguém, eu não faço propaganda. Às vezes eu coloco lá dizendo que a gente vai fazer, mas bom, eu não obrigo ninguém, eu não forço ninguém. Eu só declaro a palavra no meu oculto. Chego lá na construção, levanto as mãos, Pai, obrigado, porque nós vamos ter o dinheiro para pagar todas essas coisas. A conta está chegando, mas o dinheiro também. Obrigado, Pai. Eu já posso dançar, já posso celebrar, porque o Senhor é fiel. Começa a falar sobre isso. De repente chega um pastor lá no ministério, irmãos, e vai falar comigo e diz, pastor, a gente estava orando pelo Senhor. Deus mandou dar uma oferta aqui para mim, para vocês. Não era assim, diante do montante que eu tinha, não era muito não, sabe? Diante do montante. Era um montante significativo, era 100 mil reais que ele veio trazendo. Era um montante bem significativo. Mas diante do que eu tinha para pagar, então, talvez fosse 10% do que eu tinha para pagar. Mas quando ele trouxe aquele dinheiro, eu agradeci demais, porque foi um montante grande, você entende? Mas diante do que a gente tem, nada, né? Era só 10%. Eu fiquei tão alegre, não por causa do montante, porque eu poderia estar frustrado. Rapaz, eu pedi 1 milhão, veio 100 mil. Deus não me respondeu. Não, irmão. Deus respondeu. Deus usou uma pessoa que nem sabia da minha necessidade. Não foi nem contactado, não foi batido lá. Deus falou com ele. Dá um pequeno sinal da mão de Deus se movendo para abençoar a gente. E sabe, queridos, esse pequeno sinal fez a gente ficar tão alegre, tão animado, que os outros chegaram a reboque daquele. Você entende como Deus vai fazendo? Irmãos, então não se deixe permanecer no estágio de fé que você está. Algumas pessoas pensam assim, mas vocês são daquela igreja que prega prosperidade. Rapaz, tu queria que a gente pregasse pobreza? Você queria que a gente pregasse doença? Né? Prosperidade é uma coisa bíblica, irmãos. É um fato, é bíblico. Eu prosperei na minha vida. Agora, prosperidade é uma coisa que eu não posso comparar com ninguém. É uma coisa relativa. Eu só posso comparar comigo mesmo. Eu sei onde eu estava e sei onde Deus tem me colocado. E é a minha fé que tem trazido essas coisas. Você entende? Agora, eu posso ajudar os irmãos a prosperarem também, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Quando eu ensino princípios da palavra, Deus vai fazendo eles prosperarem progressivamente. É como está acontecendo aqui na igreja. Vocês não estão ainda no estágio que vão ficar. Mas eu posso te dizer, está a passos largos do que Deus vai fazer, irmão. Amém? Recursos vão chegar, mais pessoas vão chegar para esse lugar. E não é uma questão para se projetar como igreja, é uma questão para projetar Cristo sobre as pessoas. Esse é o desejo, essa é a visão, esse é o padrão divino. Nunca foi sobre dinheiro, é sobre pessoas. Agora eu vou te dizer uma coisa, sem dinheiro a gente não prega o evangelho. Sem dinheiro a gente não constrói uma coisa adequada para os irmãos ouvir a palavra de forma adequada.
E para ter essas coisas, é preciso que Deus te prospere. É por isso que eu digo, irmão, se prepara para a prosperidade chegar. Se prepara para progresso chegar, promoções, empregos, coisas se destravando nessa área. Amém? Coisas vão acontecer, mas você precisa criar esse ambiente. E não adianta você ficar só frustrado, as necessidades estão aí, e ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Não, irmão, você já tem Deus e Deus é suficiente. E Deus vai te abençoar para que você possa ser uma bênção para outros. Amém? Deus vai te enriquecer, irmãos, com sabedoria, capacidade, habilidade, unção e graça. Para que nesses últimos dias você possa fazer mais. Possa progredir e fazer outros progredirem. Amém? Esse é o conceito que a gente traz, levando esse evangelho. Quando eu falo sobre isso, eu olho também para as igrejas que a gente tem no interior da Paraíba, no sertão do Nordeste. É tão bonito, irmãos, ver igrejas nascendo até na aldeia de índios. A primeira igreja que nós abrimos agora na aldeia de índios. Você vai olhar a condição de alguns lugares, eu fico pensando, né? Rapaz, aqui não tem condição de fazer nada. Mas o quê? A palavra é como energia elétrica. Se você usar os princípios da energia elétrica, ela vai funcionar num casebre ou num palácio de um rei. É a mesma coisa da palavra. Use os princípios, você vai ver os resultados. Agora eu fico pensando, né? Eu fiz um treinamento que se chama Guardiões. Não sei porque eu fui me meter naquilo, mas tudo bem. A gente estava pensando, temos um comandante que é do exército lá, ele estava dando algumas instruções para a gente ver como existe capacidade na gente de superar os desafios, e a gente muitas vezes fica numa inércia, né? Pensando que não dá, pensando que não pode. Ele separou 3 grupos, né? 3 pelotões lá, esse comandante, e ele é muito forte, esse comandante. E ele disse assim, para um rapaz que é o Peixoto, né, que é o 17, ele até botou lá no Instagram dele. 17, quanto tempo você precisa para pegar seu pelotão, tirar a bagagem, né, que estava com ele, desmontar e sentar do outro lado lá? Aí o 17 disse, eu preciso de 15 segundos, comandante. Segundo? Segundo, 17. Eu vou te dar 5 segundos. Rapaz, quando ele disse, vai 17. Aí toda a equipe do 17, o pelotão, saiu arrastando as cadeiras. Aí bagunçou lá, aí ele disse, 17, volta para teu lugar. 17, eu quero saber quanto tempo você precisa para fazer o que eu te mandei. Aí ele disse, 5 segundos. Botou pressão. 5 segundos. Aí ele disse, 17, 5 segundos, 17. 5 segundos, 17. Eu vou te dar 2 segundos. Irmãos, esses homens se desequiparam e correram e sentaram em 2 segundos. Esse comandante disse, está vendo que vocês têm muito mais capacidade para fazer da primeira vez do que estar repetindo o erro? Eu fiquei pensando, irmãos, quanto tempo a gente precisa para fazer uma mudança na nossa vida, na nossa atitude, para ver os resultados de Deus acontecer. Para que a gente possa ver outras pessoas serem abençoadas. Hoje eu quero te deixar com essa pergunta. Quanto tempo você precisa para fazer mudanças na forma de pensar, na forma de crer, na forma de falar e na forma de agir? Quanto tempo você precisa? Às vezes é uma atitude do coração. Eu vou mudar a minha confissão, vou mudar a minha declaração. Eu vou ver os resultados dessa palavra acontecer. Queridos, deixa eu te dizer, existem manifestações de Deus para ocorrer na sua vida. Agora você precisa ser somente esse ponto de contato. Na sua declaração da fé, na sua confissão, e você vai ver esses resultados da palavra acontecer na sua vida. Amém? As pessoas estão precisando desses resultados, de ver em você a marca do Evangelho. Eu vou encerrar com isso, tá? Já passou o meu tempo. Mas eu conto essa história todo o tempo. Eu estava em Angola uma certa vez, recebi uma perseguição muito grande, muito implacável lá.
Denunciaram a gente como se a gente estivesse fazendo coisas ilícitas lá naquela nação e como se eu tivesse um visto ilegal, né? Na verdade, tivesse ilegal lá. E havia uma operação que eles estavam fazendo e fechando algumas igrejas brasileiras. Estavam se metendo em coisas que não deveriam, e então eles pensavam que a gente também estava nesse pacote. E esse líder dessa operação resgate, eles foram para me prender e me deportar. Eles foram com 25 policiais. Antes de eu chegar na igreja, o pastor Júlio ligou para mim e disse assim: não vá para a igreja não, porque eles vão te prender e te deportar. Então fique aí que eu vou tentar ver alguma coisa para a gente conversar com esse líder. Eles interferiram nessa ação. Eu fiquei em casa, mas enquanto eu estava em casa, irmãos, eu fiquei pensando: fiz para merecer uma coisa como essa. Às vezes a gente fica se sentindo tão pequeno, tão medíocre, né? Mas coitadinho de mim, eu fiz para pensar, para acontecer isso. Não tinha feito nada, né? Mas o Senhor me levantou com uma palavra e com um salmo. Eu não sei se você costuma pegar alguns salmos assim para ler, mas eu gosto dos salmos, eu gosto dos salmos para ter uma base bíblica, né, para vencer as minhas dificuldades. E eu peguei esses salmos aqui para ler, e foi nessa leitura que Deus me inspirou. Do Salmo 120 até o 134 são 15 salmos, e eles chamam geralmente salmos de romagem, ou salmos dos degraus. Alguns estudiosos eles falam o seguinte, né, que quando eles iam a Jerusalém todos os anos, essa romagem, né, eles iam em romaria, por assim dizer, eles iam em caminho para lá e eles cantavam esses salmos. Alguns outros estudiosos dizem que o templo tinha 15 degraus, e eles iam subindo esses degraus e cantavam em cada degrau um salmo desse. Bom, a gente não tem a certeza desses fatos, mas é interessante entender que eles confessavam a palavra, eles declaravam a palavra. No Salmo 121, a gente vê no primeiro versículo desse salmo uma pergunta, mas na Bíblia Jerusalém, da versão Jerusalém, ele traz como uma afirmação. A pergunta na revista atualizada é essa: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na Jerusalém traz essa mesma passagem, esse mesmo versículo como uma afirmação. E a gente lendo esse salmo, me parece mesmo que é uma afirmação, porque não deixa margem de dúvidas, irmão, porque a gente lendo esse salmo, que o salmista ele estava convicto que Deus ia guardar ele, proteger ele. Muitas vezes uma pergunta expressa uma dúvida. Eu gosto de ler esse salmo para mim mesmo, personalizando ele para mim. Isso é um dever de casa que eu faço. Todas as vezes que eu tenho uma adversidade, estou passando por uma pressão, é um salmo que vem como um rema para mim, como Marcos 11:23 veio para o irmão Rega. Deus vivificou esse salmo. Eu confesso assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormirá aquele que me guarda. É certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. É um salmo, irmãos, que para mim, tá? Ele me eleva, ele me coloca para cima. Toda vez que eu vou diante de uma dificuldade, toda vez que eu vou resolver um problema, toda vez que eu preciso de inspiração, esse é meu socorro. Eu pego isso aqui porque eu me sinto protegido, guardado. É como se Deus se manifestasse. Por vezes, você não sente Deus por causa do sentimento em si. Mas de qualquer forma, o sentimento não é uma coisa nociva, não é? Deus foi quem criou o sentimento. Se ele é favorável, é um poder a mais. Se está contra a palavra, aí você descarta ele e você vive pela fé. Mas quando o sentimento vem, quando eu estou confessando por esse salmo, por vezes, essa inspiração vem de uma forma tão intensa, que é como se estivesse descendo uma capa. Eu me arrepio todinho, irmão. Assim, eu gosto de
encher com esse salmo, declarando esse salmo. Parece que o ambiente se preenche. Eu me rego assim, Deus me rega com inspiração para dizer coisas que eu não saberia dizer, não saberia resolver, mas por inspiração chega para mim. Você entende? Usando a palavra para te inspirar. Isso, quando eu estava nessa situação, eu fiquei com esse pensamento, abri esse salmo, comecei a falar. Rapaz, eu fiquei tão cheio do Espírito e o Senhor falou para mim: seja agressivo na sua maneira de pensar, seja agressivo na sua maneira de falar, seja agressivo na sua maneira de se portar. Sabia que esse homem queria falar comigo no outro dia e nós fomos lá falar com ele. Irmãos, é tão interessante, porque você diante de uma pessoa que quer te prender, outro dia vai para conversar com você e ele teria o poder de fazer isso, você poderia estar muito desesperado, não é? Mas existe um poder na palavra que te faz dormir como Pedro diante de uma sentença de morte para o outro dia. Ele estava acorrentado, a sentença de morte tinha matado Tiago, irmãos, e Pedro dormia. Olha só, nem diazepam faz um negócio desse, rapaz. Não é? Nem um remédio para dormir faz isso. Mas a palavra tem esse poder de te anestesiar, de te deixar confortável, mesmo diante da face da morte. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege. Esse salmo me levantou por dentro. Eu fui para lá conversar com ele, fui eu e o pastor Judas. E é tão interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que aquele que ama pureza de coração e é grácil no falar tem por amigo o rei. Deus nos dá uma graça para falar que a gente conquista pessoas. Diante daquelas perguntas que aquele homem estava fazendo para mim, eu respondendo, ele olhou para mim, eu mostrei o material que a gente faz, que a gente fez lá em Angola. Ele olhou para mim e disse: olha, eu acredito em vocês, quem vai fechar essa igreja aqui não. Rapaz, eu fiquei tão alegre, irmãos. Agora isso, as respostas que estavam saindo, não sei se você já experimentou isso, mas as respostas que saíam de mim, eu mesmo ficava pensando: de onde é que saiu isso? Né? Eu não sei se você já passou por isso. Você falando uma coisa que você diz não é natural. São como chaves que vão destravando. Aquele homem disse: ninguém vai fechar essa igreja não. Garantiu. Eu fiquei tão animado com aquilo, irmãos. Aí a gente foi embora, né? Eu disse: rapaz, agora eu sabe de uma coisa, eu vou crer para uma classe executiva para mim. A gente viaja bem apertado, se for um gordinho perto da gente, aí que está errado, né? Ela estava lá em Moçambique, fazendo uma ação humanitária lá, e eu disse: pai, eu estou querendo uma passagem executiva para mim, para ir dormindo. Só que eu fui saber o preço da passagem executiva para fazer um upgrade, era 15 mil reais. Eu digo: deixa para lá, é porque eu não tenho trocado não. Aí eu disse: deixa para lá. Pronto, eu saí, mas eu estava com a convicção que eu ia receber. Você não me pergunte como, mas eu estava declarando: pai, obrigado, porque eu vou. Eu me encontrei com Sueli no aeroporto, aí eu disse a ela, eu vou na executiva. Ela disse: tu comprou? Eu comprei não, era 15 mil reais. Comprei não, e como é que tu vai? Rapaz, eu não sei, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Quando a gente foi passando, aí o homem pegou meu passaporte para ver, viu a passagem, olhou o seu Luiz Augusto, pegou a minha passagem, rasgou, me deu outra passagem executiva. Aí eu olhei para a Sueli, a Sueli disse: e eu? Eu digo: creia mais. Creia mais, ó. Aí, irmãos, olha, a Sueli vinha mais cansada do que eu. Eu não sabia como essa coisa tinha se processado. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus escuta a tua voz. Ele sabe quando você está declarando a palavra. Ele sabe quando você está com convicção. Eu entrei no avião e eu digo: não, você está mais cansada do que eu. Ela vinha de uma atividade intensa. Eu vou te colocar lá. Coloquei ela lá na classe executiva e fui para a cadeira que era dela, né? Quando eu cheguei na cadeira dela lá, era um gordinho que tinha do lado, irmão. Eu vou te dizer, eu estava assim, ó, de lado dele. Aí uma senhora passa, uma comissária de bordo passa e diz: ô pastor, o senhor não era para estar sentado lá na executiva? Bom, eu recebi uma executiva, mas eu deixei minha esposa lá, porque ela estava mais cansada do que eu. Não, pastor, então vai para lá. Eu disse, fiquei esperando, aí veio uma pessoa, procurou um senhor que estava lá e disse: olha, vem aqui.
Aí Suelen disse, escuta, chegou um homem aqui, sentou na cadeira vizinha aqui, não era para tu vir não. Eu não comprei, Suelen, como é que eu vou? Ela disse, não, mas vem. Eu disse, não vou nada, Deus me livre, para depois ser tirado daí. Aí ele, vou não. Ela disse, mas rapaz, eu acho que era para tu. Bom, quando a mulher passa novamente, ela disse, ô pastor, o que é que o senhor está fazendo aí? Aí eu disse, bom, eu não sei. Aí ela fez, venha comigo. Aí foi lá e disse, senhor, levanta da cadeira, por favor. Essa é a esposa dele, ele vai sentar aqui. O senhor senta nessa outra. Aí eu e Suelen e o homem foi na executiva, irmão. E olha, se era 15 mil reais, irmão, faz as contas, 45 mil reais. Quando Deus quer te abençoar, Ele não pensa só em você, irmão. Ele pensa você, pensa nos seus e pensa nos outros. Amém? Não limite a capacidade de Deus. Muitas vezes nós pensamos limitado, sabe assim, essa capacidade limitada. Deus, a gente pensa no nosso Pai como pensa no nosso Pai Celestial, como pensa no nosso Pai natural. Nosso Pai natural é limitado, mas nosso Pai espiritual não. Se você não limitar a capacidade de Deus te abençoar, Ele vai ser grande na sua vida. Ele vai te encher de capacidade. Eu digo, irmão, favores de Deus estão chegando sobre a sua vida. Creia nisso. A Bíblia diz que Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Irmão, você vai viajar para lugares que você nunca imaginou. Você vai ter tanto para dar, irmãos, capacidade para fazer coisas miraculosas na vida de outras pessoas, sendo resposta de Deus para outras pessoas. Sim, com dinheiro sim. Não tem problema nenhum, dinheiro não é problema, irmão. O problema é a gente ter um amor, um apego exagerado ao dinheiro. Mas quando a gente pega o dinheiro para fazer bem-estar de pessoas, você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém? Amém ou é de mim? Que Deus pegue essa palavra, chacoalhe a sua vida nesse dia todo, irmãos, e você entenda. Deus quer te fazer conduzir, quer te conduzir em triunfo na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Pai, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Quero te agradecer pelo socorro divino, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por essa igreja, pelo estágio que os irmãos estão passando, pelas conquistas deles. Pai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso tem tornado eles mais fortes, mais ousados, para tudo aquilo que Deus, o Senhor, vai fazer. Eu quero te louvar por conexões divinas nesse lugar. Quero te louvar, Senhor, por um lugar de palavra ministrada, onde os milagres vão verdadeiramente acontecer. Destravamentos, Pai, em todas as áreas, seja na área de saúde, seja na área de libertação, seja na área financeira. Que o Senhor use os ministros desse lugar, que eles sejam poderosamente enriquecidos com a tua unção, para desfazer as obras do diabo, Pai. Aqui é um lugar de solução, e nós consagramos esse lugar ao Senhor. Que o Senhor se mova livremente, e que através das mãos dos nossos pastores aqui, o Senhor faça milagres extraordinários, como foi feito através das mãos do apóstolo Paulo, e que toda a glória seja transmitida ao Senhor, no nome de Jesus. Nós te louvamos. Pastor, aqui com a sua esposa, por favor. Rosa marabados te querere bramada abraço. Grava mana moço toro de bria choterere giva para. Ramanos to coroboso te marabadasa amada. Ambromugon cheterere va. Rambra magans to corerere. Aliás, para você hoje a palavra é em Provérbios. Aquele que ama pureza de coração e é grácil no falar, tem por amigo o rei. Eu estou vendo a pureza de coração de vocês. Eu estou vendo o amor intenso que vocês têm pelo Senhor. Eu estou vendo que a graça do Senhor vai se apoderar de vocês para fazê-los pensar corretamente e fluir numa palavra que vocês vão ter destravamentos no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, porque toda limitação, toda barreira está quebrada agora no nome de Jesus. Eles vão pensar, eles vão crer, eles vão falar e eles vão agir conforme o mandato do Senhor para a vida deles.
Que eles tornem esse lugar aqui um lugar de milagres, Pai. Que eles tornem esse lugar aqui uma plataforma de libertação, de cura, de provisão, de novo nascimento, de batismo no Espírito Santo, com evidências, Senhor, poderosas sobre a vida deles. Que o Senhor faça milagres extraordinários através da vida deles. Que eles sejam ousados para declarar, Pai. E não permitam que o diabo se manifeste aqui com faltas. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pelo Senhor levantando eles como pais para esse lugar, para essa comunidade, com graça, com sabedoria, com unção. Eu te louvo pelos dinheiros chegando, Pai, para suprir cada uma das necessidades. Eu te louvo por uma afinação maior sobre esse casal, Senhor. Se um pode pôr 1.000 a correr, 2, 10.000. É uma força avassaladora chegando. Eu te louvo, Senhor, por eles experimentando isso mesmo. Em nome de Jesus, com graça e com favor. Só mantenha os seus corações de joelhos, de humildade diante do Senhor. Porque não é na sua força, não é na sua capacidade, mas deixa o Senhor te conduzir para a altura do seu desejo. Essa é a palavra de Deus para você. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão, bênção poder estar aqui com vocês. Mais tarde a gente se vê para alguns, tá bom? Deus abençoe.